Evangelho de Mateus, capítulo 20. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 29 a seguir. Glória a Deus. Mateus, capítulo 20, verso 29, a cura de 2 cegos de Jericó. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz a palavra assim, ó: e saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que te faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Aleluia, glória a Deus, amém? Graças a Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Deus, de oração, ó Deus querido, meu Deus, meu Pai, eu estou orando para que Tu, Senhor, coloque a Tua palavra, meu Deus, na minha boca, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Confirma, Deus, a Tua vitória, confirma, Deus, a Tua bênção, confirma, Deus, o Teu milagre na pessoa bendita do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Faz a obra, Senhor, faz a obra, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Bate palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui, glória a Deus, um fato que revela a Bíblia Sagrada. Depois que Jesus já tinha prevido a morte e a sua ressurreição, glória a Deus, depois de ter dado um ensinamento sobre a palavra dos trabalhadores e da vinha, nós vemos aqui que ele chega à cidade de Jericó. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou ali na cidade de Jericó, 2 cegos que estavam assentados junto do caminho, ouvindo os barulhos da multidão que andava com Jesus, do povo que glorificava o Senhor pelos feitos, pelos milagres, pelas bênçãos alcançadas. Ele, ouvindo aquilo, eles perguntaram à multidão o que seria aquilo. Eles disseram: olha, é Jesus o Nazareno que está vindo aí. Aleluia. Então ele começou a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqueles 2 cegos começaram a clamar, a gritar em voz alta, pedindo para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia deles. A Bíblia revela que aquela multidão que estava ali em volta daqueles cegos começou a repreendê-los para que eles o calassem. Aleluia, Deus. Mas a Bíblia mostra que quanto mais eles insistiam com eles para que eles calassem e não clamassem, porque Jesus parecia não dar-lhe a importância, Jesus parecia não dar-lhe ouvido, parece que Jesus fingia não escutar. Mas aí quanto mais falava que eles se calassem e não clamassem, porque Jesus não lhe dava atenção, mas eles clamavam em alta voz, dizendo: Filho de Davi,
misericórdia de nós. Aleluia, Jesus. A Bíblia revela que Jesus parou, mandou-os chamar até ele. Quando aqueles dois cegos chegaram até ele, Jesus disse: o que queres que vos faça? Eles disseram: Senhor, nós queremos que os nossos olhos sejam abertos. Aleluia, Deus. Naquele mesmo instante, Jesus tocou nos olhos deles e eles passaram a enxergar na mesma hora. Glória a Deus. Eles passaram, irmãos, a ver na mesma hora. E a Bíblia diz que eles glorificavam o Senhor, eles exaltavam o Senhor pelo milagre que eles tinham recebido do Senhor. E a Bíblia diz que eles passaram a ver e o seguiram. Passaram a ser seguidores de Jesus. Glória a Deus. Eu fico olhando, irmãos, essa mensagem, meditando. Se cada pessoa que vem na igreja e recebe algo de Deus ficasse para servir Jesus, a igreja era cheia. Aleluia, Jesus. A igreja não enfrentava certa dificuldade, a igreja não enfrentava certa luta, porque quanto mais Deus abençoa, mais a pessoa tem a sua fé aumentada. Glória a Deus. Quem é aquele ou aquela pessoa que é tão ingrato a Deus, que se Deus te abençoar, te dá a bênção que Ele precisa, ou te abençoa em tudo, Ele não vai também ajudar a obra de Deus? Não só falando do sustento material, mas do que for preciso, numa construção, sentar um tijolo, fazer uma massa, fazer uma pintura na igreja, uma reforma. Não só no materialismo, porque hoje quando fala de ajuda, muitas vezes as pessoas já pensam, está falando em dinheiro, porque os mercenários aí fora só pregam falando em dinheiro. Aleluia, Jesus. Os lobos aí fora só pregam falando em dinheiro. Claro que a obra precisa do dinheiro, mas não existe ajuda na obra só de dinheiro. A obra precisa de ajuda até no sentido espiritual. Aleluia, Jesus. Até no sentido espiritual. Quando o irmão, que é membro da igreja, vai visitar um crente que está afastado, é um trabalho espiritual. Quando o irmão da igreja vai visitar uma pessoa que está enfermo, é um trabalho espiritual. Quando o irmão ora pela igreja, quando o irmão ora pela vida espiritual da igreja, é um trabalho espiritual, é uma ajuda espiritual. Quando a igreja reúne ajudando o pastor na oração pela igreja, pela salvação das almas, é uma ajuda espiritual. Aleluia, Jesus. Na igreja não tem somente ajuda financeira ou material, também tem ajuda espiritual. Então, se cada pessoa que viesse na igreja e recebesse a sua bênção, como vocês já viram testemunhar aqui, ficassem por aqui, a igreja não caberia aqui. Nós estávamos em outro salão maior. Aleluia, Jesus. Mas vocês veem mesmo com seus próprios olhos. Tem pessoa que vem, recebe a bênção, testemunha, fica alguns dias e só queria a bênção. Não é diferente. No livro de Lucas, no capítulo 17, você vai ver a purificação de 10 leprosos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que eram 10 leprosos que clamaram ao Senhor para que o Senhor tivesse misericórdia deles e que o purificasse daquela lepra. Jesus falou assim: vai até o sacerdote e faz conforme ordena a lei. Eles foram e no caminho eles perceberam que já estava são. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que só um daqueles 10 voltou para agradecer o Senhor pelo milagre que o Senhor fez na vida deles.
Porque ele voltou para agradecer o que Deus fez na vida dele. Mas o Senhor fez não só na vida dele, mas dos outros 9 também. Jesus olhou e disse: aí, não foram 9 que eu purifiquei? Sim. E cadê os outros? Não foram 10 que eu purifiquei? Sim. Cadê os outros 9? Que só esse estrangeiro samaritano, só ele voltou para me agradecer. Assim, irmãos, é até hoje. A maioria das pessoas são ingratas pelo que Deus faz. Aleluia, Jesus, é verdade. Glória a Deus. Só vem na igreja no aperto, só vem na igreja no momento da dificuldade, só vem na igreja no momento da luta. Recebeu o que quer, vai embora. Às vezes vai até caçar uma igreja que aceita ele do jeito que ele é rebelde, do jeito que ela é rebelde, do jeito que ela está no erro, no pecado. Às vezes vai caçar uma igreja que nem prega a verdade, não ensina, assim como ensinamos aqui. Porque a palavra que nós pregamos aqui não é palavra que são constituídas de sabedoria humana, de estudos, de muitos anos de estudo, de faculdade. Não. A mensagem que pregamos aqui não é mensagem que aprendemos em teologia, não. A mensagem que pregamos aqui é a mensagem que aprendemos ao ler a Bíblia, orar e jejuar, estudar a Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Buscamos o Espírito Santo. Então, quando nós subimos no altar, o Espírito Santo se encarrega de entregar a mensagem. E muitas das vezes a mensagem não é agradável. Aí por isso que some da igreja. Um certo dia Jesus estava pregando duramente, e a Bíblia diz que ele fechou o olho e pau. Era mais de 70 mil pessoas que estavam reunidas. Mais de 70 pessoas, né? 120 pessoas mais ou menos. Não, era numa pregação, numa praça, pelo que diz a Bíblia, onde se reunia os 5 mil, 10 mil pessoas. E a Bíblia diz que Jesus está pregando, e o povo, Jesus de olho fechado, e metendo a lenha, e o povo foi saindo um por um, ficou somente os discípulos. Creio que foram 70. Jesus abriu o olho, só estavam os discípulos. Cadê a multidão? Foram embora? Um dos discípulos disse: vai, mestre, uma mensagem dura dessa daí. Todos foram embora. Jesus falou: você não quer ir com ele também, né? Vamos com eles também. Pedro: que é isso, mestre? Como nós iremos com ele, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? Aleluia. Quer dizer, daquela multidão de pessoas, só ficaram discípulos. Então isso não é novidade, irmãos. As pessoas só vêm até Cristo por conta do milagre, por conta da bênção, da cura. Receberam, some, vai embora. Mas um dia isso vai se acabar. Um dia isso vai findar. E aí eles vão querer correr atrás, vão procurar, mas não vai encontrar. Aleluia. Vai sentar, porque quando tiveram oportunidade não quiseram, rejeitaram, chutaram, desprezaram. Hoje os pregadores estão pregando na praça, na rua, glória a Deus, nas feiras, nos terminais, dentro dos ônibus, nos hospitais, está pregando. Está perseguido, sendo chutado, sendo escarnecido, mas estão pregando. Um dia irão correr atrás de um pregador desses e não vão encontrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Jesus ia passando, estava na beira do caminho, os dois cegos clamaram. Quer algo de Deus? Clama. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Quer algo de Deus? Clama, busca Ele. Jesus ia passando ali, a Bíblia revela, a mulher cananeia saiu gritando: Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, me acode, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele fez de conta que nem ouvia, e ela veio atrás, descabelando e gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, me acode, Senhor. Os discípulos se condoeram em ver o clamor de desespero daquela mulher e falou: mestre, despede a mulher que vem gritando atrás de nós. Ele disse: olha, eu não fui enviado a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Ela chegou, ajoelhou, adorou ele e disse: Senhor, socorre-me. Ele disse: filha, não é me lícito pegar o pão da mesa do meu Senhor e jogar fora aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Jesus admirou da fé daquela mulher e disse: ó mulher, seja-te feito conforme tu creres. Você tem que ter algo para chamar a atenção do Senhor. Aleluia, Jesus. Você tem que fazer algo para chamar a atenção do Senhor, para te abençoar, para te entregar vitória. Faz algo aí para Ele, clama a Ele aí, busque a Ele, aceite Ele, sei lá, faz alguma coisa, chame a atenção dEle, mas chamar a atenção de uma maneira agradável, não igual muitos outros estão escarnecendo o Evangelho, não. Esses aí tá fazendo acender a ira de Deus contra eles. Aleluia, Jesus. Faz algo para chamar a atenção do Senhor. Clama a Ele, grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Faz alguma coisa, irmão. Eu esses dias passando por uma terrível luta, eu dobrei meus joelhos em volta da minha cama. Não é vergonhoso o homem falar que ele chora. Vergonhoso é quando o homem se dá uma de machão dizendo que não chora e nas escondidas fica chorando escondido, como eu já vi alguns. Fala que não chora e nas escondidas chora. Meu joelho dobrado lá, orando a Deus, falando com Deus e chorando. Fiz uma prova com Ele e Ele me respondeu na hora. Ou seja, faz alguma coisa para chamar a atenção dele, para que ele olhe para você, para que ele volte a atenção para você, para que ele venha te socorrer. Temos que fazer algo, nós temos que saber. Tiago diz: se nós pedimos e não recebemos, é porque pedimos mal. Ou seja, temos que fazer alguma coisa para chamar a atenção dele. Zaqueu, para chamar a atenção do Senhor, subiu na árvore. Eu quero conhecer esse Jesus hoje. Jesus hoje chegou lá, olhou e viu ele lá. Desce daí, Zaqueu. Hoje eu vou na sua casa. Faz alguma coisa, irmão, para chamar a atenção do Senhor, para Ele interceder por você. Aleluia, Jesus. Jairo foi até Jesus no meio da multidão. Chegou lá: mestre, a minha filha está terrivelmente doente, mestre. Vamos até lá em casa. Vamos até lá em casa. Posso eu curar ela? Jesus olhou, viu que aquele homem estava... Deus tem que olhar em você e ver que a sua fé está maior do que o seu problema. Ele olhou para aquele homem, viu que a fé dele estava grande, maior do que o problema dele. Ele falou: eu vou e vou te dar saúde. Mas no meio daquela multidão ali, teve uma outra pessoa que chamou a atenção dele mais ainda.
de tal forma que ele atendeu primeiro. Quem foi? A mulher que chegou por trás dele e tocou na orla das vestes. Temos que fazer alguma coisa para chamar a atenção do Senhor, para que Ele se volte para nós, para que Ele se volte para nós. Jeremias orava, chorava e lamentava pela destruição de Jerusalém, por conta do pecado do povo. E ele orava e pedia perdão pelo pecado do povo, incluindo ele. Daniel, quando também estava preso ali na Babilônia, aos cuidados do rei, ele orava e falava: Senhor, eu sei que nós pecamos. Aleluia. Nos perdoa do nosso pecado. Esta forma de orar, reconhecendo o seu erro, a sua fragilidade, isso chama também a atenção do Senhor. Então faz algo para chamar a atenção dele, para que ele olhe em você e veja que você está interessado, está interessada, está precisando de tal bênção, de tal milagre. Glória a Deus. Aqueles cegos gritaram e clamaram: tem misericórdia de nós. A multidão mandou calar. Alguém vai querer que você pare. Alguém vai se levantar e falar: traga de ser besta. Porque está clamando assim? Esse Jesus seu não está com nada, ele não responde. Aí, você depois que foi crente, onde vai ser dar a sua vida que você leva? Vai querer fazer isso para quê? Para fazer você parar, para fazer você desistir. Os obstáculos que vai se levantar na sua vida para te impedir de receber a vitória são muitos. Aleluia. Vocês acham que Satanás quer que as pessoas venham à igreja? Mas jamais. Porque ele sabe que se a pessoa vir para a igreja, ele vai ser abençoado. Nem que seja uma bênção, vamos dizer assim, mínima, mas ele vai ser abençoado. Aleluia, Jesus. Só dele entrar na igreja para dentro aqui já é uma grande vitória. Glória a Deus. E uma grande derrota para Satanás. Aleluia, Jesus. Então jamais ele vai querer. Quantas pessoas que às vezes pensam de vir na igreja, Satanás põe obstáculo, põe impedimento na sua vida. Bem no horário dele sair para a igreja, ele se enrola com uma coisa e outra e finda que não vem. Aleluia, Deus. Satanás. Marta se enrolou com as coisas da casa ali. Jesus estava lá na casa dela, era só receber a bênção, mas ela se enrolou ali, atrapalhou ali toda e ainda perdeu a bênção. Maria que foi abençoada, porque chamou a atenção do Senhor. Glória a Deus. Ao ela sentar aos pés dele, olhar no rosto dele e ouvir as mensagens que ele ensinava. Aleluia, Jesus. Temos que chamar a atenção do Senhor. Glória a Se Deus. nós não fizermos por dono de que a atenção do Senhor seja chamada em nosso favor, para que Ele olhe para nós, para que Ele veja que a nossa fé está maior do que o nosso problema, se torna difícil dele nos abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você quer, mas muitas vezes Ele quer que você pede. Aleluia. Muitas vezes Ele quer que você clama. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer que você chame a atenção dele diante da multidão, diante da família, diante dos seus colegas de trabalho. Glória a Deus, no meio da rua. Ele quer que você chame a atenção dele. Algo que vai chamar a atenção dele para você. Aleluia, Jesus. Foi o que os séculos fizeram. Mesmo que mandaram eles calarem, mas não calaram. Insistiram. Jesus para, chama eles e pergunta: o que querem que eu vos faça? Senhor, eu quero ver. Tocou nos olhos, na mesma hora passou a ver. Então os obstáculos vão surgir.
Mas se você perseverar, Glória a Deus, aleluia. você vai receber a vitória de Deus. Aleluia. Você vai receber o milagre de Deus. Isto é garantido. Aleluia. Isto é certeza. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bate palmas para Jesus. Aleluia. Vamos orar, Pai, de pé. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Oh, maravilha. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Graças, Senhor, por esta mensagem nesse momento. Graças, ó Deus, por esse culto na tua casa. Deus, graças por estas pessoas que aqui estão. Deus, trabalha na vida de cada pessoa. Deus, entra com providência na casa, no lar. Deus, trabalha na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Em nome de Jesus, vai queimando todo impedimento. Em nome de Jesus, vai queimando todo obstáculos. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, vai repreendendo a sobra maligna. Vai repreendendo a sobra diabólica, satânica, meu Deus, o espírito de enfermidade. Faz a obra nesse instante, Senhor. Nós estamos clamando com fé e com certeza na vitória. Ah, Jesus querido, honra a fé desses irmãos. Honra a fé dessas irmãs, Senhor, que não mediram esforços, que tem um compromisso com o Senhor, que vem na sua casa para te adorar, tendo pregador ou não. Aleluia, Senhor. Eles vêm para te buscar, para te clamar, porque tem um compromisso com o Senhor. A luta deles é para entrar no céu. E o Senhor Deus tem visto o esforço, o trabalho. Vai honrar a fé de cada um agora, Senhor. Entrega o milagre, entrega a vitória, entrega a bênção, pelo sangue poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Amém? E amém. Bate palmas e dá glória a Deus. Bate palmas e dá glória a Jesus.